Até posso me perder nas datas, viu, Geraldo? O Geraldo cantou ali de trás para mim, dizendo que não, estava certo 26 mesmo. E eu tive que dar ouvidos, tem que reconhecer que errou e pedir desculpa, não é? Então eu não me perdi ainda nas datas, não me perdi ainda na ordem do texto bíblico. Nós paramos em Efésios 4, versículo 3. E hoje nós vamos refletir nos versículos 4 a 7, continuando o nosso estudo exegético desse texto tão rico, tão precioso para a igreja de Cristo hoje. Texto este que Paulo escreveu há milhares de anos atrás, a igreja que se reunia na cidade de Éfeso. Ao final do estudo deste livro, desta carta, eu vou compartilhar com vocês o estudo que eu, pastor Marcos, pastor Pedro fizemos. Pastor Anderson ainda era da nossa equipe. Nós fomos muito abençoados por um estudo bíblico panorâmico sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tem uma trajetória bíblica muito pedagógica, desde o seu início até a sua provável falência, quando o anjo da igreja denuncia o pecado na igreja de Éfeso. A carta foi escrita num momento de vício, foi num momento de saúde espiritual daquela igreja. Paulo estava exortando, encorajando a igreja a prosseguir. Mas chegou um momento, e nós vamos, no final de tudo, estudar e entender o porquê. Lá no livro de Apocalipse, a igreja de Efésios é condenada. Ela é ameaçada pela justiça de Deus, porque abandonou os trilhos, porque deixou o caminho. Então nós vamos, no final do estudo desta carta, no momento próprio, devido, nosso calendário é tão intenso que eu não consigo nem prever quando será, mas já fiquem anunciados e sabendo que ao final eu vou compartilhar com você um estudo panorâmico sobre a história da igreja de Éfeso. Nós vamos aprender ainda mais sobre o poder de Deus para fazer a igreja viver hoje. Diz assim o texto de Efésios, capítulo 4, versos 4, 5, 6 e 7. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Você pode perceber que esse texto traz uma certa organização de ideias. Na verdade, eu diria que é uma organização bagunçada. Eu volto a dizer e lembrar que Paulo era sempre exuberante nas suas palavras. E novamente a impressão que se tem é de que Paulo estava tentando ser enfático no seu pensamento. Já vimos outros textos em que Paulo fala de maneira tão entusiasmada, tão contagiante, que ele parece perder a linha. E ele vai embora, repetindo as palavras, adjetivando, complementando as suas ideias em frases longas. E se nós percebermos esse texto desta maneira, fica claro constatar que parece-nos que Paulo está novamente entusiasmado com a sua experiência com Cristo. Introduzindo o trecho em que ele falará sobre os dons de Deus para o funcionamento da igreja, e esta será a meditação da próxima fase, Paulo está introduzindo esta grandeza do funcionamento da igreja por meio da diversidade de dons e pela multiplicidade de pessoas. O corpo de Cristo é formado de pessoas de todas as idades, de diversas experiências, de histórias múltiplas, de características inumeráveis, mas que tudo, antes de tudo, converge para um bem comum. Então Paulo vai de maneira entusiasmada exaltar a unidade da igreja. Por isso ele repete tantas vezes, há um só. E ele vai então descrever o que existe, que é um só.
tanta coisa que converge para um único resultado. Tantas expressões, tantas pessoas, mas que devem viver unidas, baseado naquilo que o Novo Testamento apresenta, um Deus que, apesar de se manifestar por meio de 3 pessoas, é um Deus só. Ficou claro para você que esse trechinho que lemos pode ser destacado em 3 blocos? O primeiro bloco fica claro logo no versículo 4, que o apóstolo Paulo vai dizer que existe um só Espírito. Logo depois ele vai falar que existe um só Senhor. E finalmente vai terminar como um só Deus. Uma referência clara, explícita à Trindade, que é a presença do Deus único, mas que se expressa de maneira multiforme. Eu gosto muito dessa expressão que Pedro usa na sua epístola, no primeiro capítulo, do capítulo 4, primeira carta, capítulo 4, quando ele diz que Deus manifestou a sua graça de maneira múltipla, criativa, fora do quadrado, que foge às regras e foge à lógica do conhecimento humano. É por isso que Paulo usa muito para falar da experiência do conhecimento de Deus. Ele vai além e diz, porque conhecer Deus não é pelo conhecimento, mas é pelo pleno conhecimento. Ou seja, Deus não se limita à nossa lógica, Deus não se limita aos nossos preceitos, Deus não se enquadra na nossa teologia. Na verdade, um dos maiores desafios para o homem é fazer teologia. Porque como é que você pode querer encaixar Deus num postulado, numa tese, num pressuposto, fruto do seu entendimento? E é por isso que muitas vezes o academicismo se frustra, por isso muitas vezes os teólogos entram em bananosa, porque Deus foge, Deus vai além daquilo que estava escrito. E quantas vezes no dia a dia do ministério a gente diz, mas não foi isso que eu aprendi no seminário. Ou melhor, mas eu não aprendi isso no seminário. Porque Deus se revela de maneira multiforme, mas Deus é um só. E como diz o texto bíblico, o apóstolo Paulo, como eu disse, entusiasmado com a unidade cristã, ele vai enfatizar onde esta unidade se expressa. E é aqui que estão os destaques deste texto. Já que estamos sentados à mesa com o Senhor, onde celebramos a comunhão, e comunhão nada mais é do que unidade, mas unidade não significa uniformidade, existe uma diferença muito grande, porque o desafio da experiência com Cristo é justamente você pensar unidade quando se tem a diversidade, quando você consegue ter harmonia no colorido. É pensar como uma criança descreveu certa vez, falando das maravilhas de Deus, se nunca podia imaginar que o roxo combinasse com o amarelo. Mas você já viu o entardecer, como o de ontem, por exemplo? Como é que o roxo combina tão bem com o amarelo? As mulheres não fazem questão de combinar roxo com amarelo. A gente vai dizer, não cai bem. Mas olha o céu num belo entardecer, como o roxo fica tão lindo com o amarelo. É porque na nossa concepção, aquilo que não combina, quando Deus faz, tem um caimento perfeito. Torna-se extraordinário. Por isso Paulo é enfático em dizer, antes de falar da diversidade, ele vai dizer, não existe realizações pela diversidade se não houver o fundamento. E qual é o fundamento? É a unidade. E a unidade começa num Deus que, mesmo sendo 3 pessoas, revela-se como um único Deus. E ele então no primeiro bloco vai dizer, primeiro, há um só corpo. Cristo é o cabeça deste corpo, e este corpo é a igreja. É um dos nossos pilares. Nós, Igreja Batista do Média, entendemos que existimos para viver como igreja, a eclesia, o corpo de Cristo, que entende o chamado de Deus. E Paulo fala desse chamado, fomos chamados num só chamado. Então, no primeiro bloco, Paulo vai dizer que há um só corpo, um só espírito e um só chamado para ter esperança.
O que isso significa no contexto da igreja hoje? É que muito mais do que uma organização, muito mais do que uma mecânica, muito mais do que um senso administrativo ou organizacional, igreja são pessoas que se relacionam. É claro, evidentemente, que o mundo demanda de nós um registro civil das pessoas de natureza jurídica. Evidentemente que as leis do nosso país determinam que, para nós existirmos fisicamente, tenhamos de ter um estatuto registrado, tenhamos de ter prestação de contas da nossa tesouraria e todo um funcionamento organizacional que não temos como fugir disso se quisermos ter este lugar para nos reunirmos. Mas pergunte aos chineses, aos iranianos, ao pastor Youssef, por exemplo, se isto faz alguma diferença na experiência que ele está tendo de ver a igreja de Cristo em oração por ele. Neste momento, não é o corpo de um prédio, não é o corpo de uma organização interna, não é o corpo de um papel, não é o corpo de um orçamento, mas são pessoas. E por isso Paulo diz, há um só corpo, o corpo de Cristo, que se expressa por meio de pessoas. Não é uma questão de doutrina, não é uma questão de estatuto, não é uma questão de planejamento. Igreja é relacionamento. O que passa disso, ou o que por acaso no nosso coração for mais importante do que isso, não é igreja. Há um só corpo, e corpos são pessoas, e pessoas que se relacionam baseados em amor. Na sexta-feira, tivemos a presença de um grupo aqui que nos abençoou demais. Como eu disse, foi uma vigília que marcou. Eu não pude ficar até o último momento, mas até onde eu fiquei, eu fui muito abençoado. E sei que os que ficaram até o fim foram também ricamente abençoados. Mas eu fiquei para ouvir o testemunho do seminarista Flávio, que dirige o projeto Amar e Servir, um projeto que a Junta de Missões Nacionais abraçou, o Junta de Missões Mundiais está apoiando, o Seminário do Sul está apoiando. O seminarista Flávio fez parte da primeira equipe de radicais Brasil que fundou a Cristolândia em São Paulo. Cumpriu-se o tempo, ele deixou de ser o radical, mas como um radical é, e como embaixador é sempre embaixador, e mensageiro é sempre mensageira, ele veio para o seminário, chegou aqui, foi para Lapa, viu o problema do crack, das drogas, ele falou assim, eu não posso ficar parado. Resultado, resumindo a história, ele abriu um projeto que funciona hoje dentro do Seminário do Sul. O Seminário do Sul cedeu 2 casas para ele abrigar viciados ou ex-viciados de crack. Um jovem que ele com a esposa começou a fazer um trabalho lá na Lapa, junto com a Igreja Farol da Lapa, tirando viciados químicos da rua. Mas ele contou uma experiência, o projeto Amar e Viver é para ficar algumas horas aqui contando para vocês o que foi. Mas eu quero destacar uma experiência, quem veio na vigília sabia que eu ia contar hoje, que ilustrou muito bem o que é ser igreja. Quando eles chegaram em São Paulo para fundar a Cristolândia, o Flávio conheceu uma jovem chamada Emma. Foi uma das primeiras vidas tiradas da rua. A Emma foi levada para a casa de recuperação e, para a surpresa de toda aquela primeira equipe de radicais, 2 meses depois a Emma estava na rua de novo. Ela foi abordada por ele e ele perguntou, Emma, por que você está aqui de volta? Ainda não acabou o seu tempo na casa. E ela fez uma declaração bombástica, presta atenção. A Emma disse assim para ele, Flávio, a rua me ama mais do que a igreja. Aquilo para ele foi como uma facada no coração. Como pode a rua amar mais uma pessoa do que a igreja? Aquilo incomodou de maneira profunda. Ele disse para nós, aquilo me deixou para baixo. E ele não entendia, não aceitava, até que ele conheceu Daniel. Daniel era um morador de rua, viciado em crack, nóia, como eles chamam. Daniel não tem os 2 braços.
Daniel não tem os 2 braços porque ele era domador de leão. E o leão comeu os seus 2 braços. Não brinque com o leão, viu? E Daniel é usuário de crack. Só que tem um problema. Você conhece o usuário de crack pelas mãos queimadas. E então Flávio, não é bobo, fala assim, mas como é que esse cara é viciado em droga se ele não tem braço? A primeira coisa que você vê no viciado em droga são seus dedos queimados por causa do cachimbo e de ficar acendendo. E um dia ele descobriu como é que o cara se vicia. E ele descobriu por que a Ema falou que a igreja não ama tanto quanto a rua ama. Porque ele viu um dia, na madrugada de São Paulo, um outro nóia queimando os dedos para que o Daniel fumasse crack. Um outro jovem que, além de alimentar o seu próprio vício, acendia o cachimbo e queimava os seus dedos para que o Daniel alimentasse o seu vício pelo crack. Quando ele viu aquilo, ele disse, eu entendi porque que, infelizmente, a Ema tem esta sensação que é falsa, que Satanás deu, o diabo mentiu para ela e disse, a igreja ama mais. Porque na igreja ninguém vai queimar as mãos para que você alimente o seu vício. Claro, a gente não é viciado. Mas fazendo um paralelo por aquilo que seria virtuoso, poucos de nós estamos dispostos a queimar os dedos pelo outro. E a história não terminou, não. Um dia o Flávio estava no seu plantão, lá na Cristolândia. O serviço é 24 horas, a igreja não tem porta lá, 24 horas no ar, o Flávio estava de plantão, noite fria, e de repente quem aparece na porta da igreja, lá da missão? O Daniel, sem os braços, olha para o Flávio e diz assim, eu quero tomar banho. O Flávio imediatamente fez as contas e falou assim, mas para ele tomar banho, eu preciso dar banho nele. E agora? Na mesma hora o filmezinho passou. A Ema disse que a igreja não ama tanto quanto a rua, tem um cara que queima o dedo para ele ficar viciado, eu vou ter que dar banho nesse cara. E ele disse que foi a experiência mais incrível que ele já viveu. No final do banho, o Flávio, de maneira muito cínica, olhou para ele e disse assim, eu achei que você não fosse me dar banho. O Flávio, que é um jovem fantástico, que conquistou o nosso coração naquela madrugada, disse assim, eu não ia dar banho mesmo não. E eu quero que você saiba que por mim eu não dava banho em você. Mas é porque Jesus me amou. E foi porque Jesus me amou. Eu preciso que você conheça este amor. Então eu te dei banho, cara. Acabou que ele não contou o final, como é que acabou a história do Daniel. Mas para nós ficou muito claro o que é ser corpo de Cristo para mostrar e cumprir o nosso chamado. É talvez queimar os dedos para que alguém seja impregnado de amor. É queimar os dedos para que alguém seja invadido pela graça de Deus. Ser corpo de Cristo. Isso sim é que é ser igreja. E ser corpo de Cristo não é meramente ser um ajuntamento. Ser corpo de Cristo é mostrar Cristo para os outros, por meio do nosso viver. É alguém dizer para você, você é como Cristo para mim. É como conta a história de um pequeno pedinte que vivia num aeroporto de uma grande cidade americana. E todo dia ele estava ali pedindo dinheiro, e nunca ninguém lhe dava nada. Ele já tinha se desesperançado do amor, da generosidade, até que um dia um homem bom passou e não apenas deu dinheiro, mas parou para conversar com ele. Conversa vai, conversa vem, no final das contas aquele menino perguntou para aquele senhor, me diga uma coisa, o senhor por acaso é Jesus? Não, por quê? É porque me disseram que Jesus me ama, e Jesus é bom, e eu estou aqui há tantos anos e só você parou para falar comigo.
Se Jesus é bom, se Jesus é amor, acho que você é Jesus. Essa é a lógica do mundo, irmãos. Se a gente diz que Deus é amor, mas se o mundo não vir amor em nós, o nosso discurso é vazio. Nossas ações, nosso investimento para nada valem. Sentar-se à mesa com o Senhor é ter uma experiência profunda de que não é apenas um ajuntamento, mas é Cristo visto pelo mundo por meio de nós. Nós acabamos de cantar, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido do mundo, mas como crerão se não virem e não ouvirem? Temos tanto discurso para debater coisas inúteis. Temos tantos argumentos para nos preocuparmos com coisas tão pequenas deste tempo, da nossa natureza, da nossa lógica, enquanto milhares, milhões de pessoas estão morrendo. Eu louvo a Deus porque, por exemplo, a nossa convenção, isso tem partido de cima. A nossa convenção mudou a visão. Queremos ser menos institucionais para sermos mais relacionais. Esta visão tem sido passada para as igrejas e nós, como igreja, precisamos abraçar esta realidade de que muito mais do que qualquer outra coisa, somos pessoas e o corpo de Cristo visto por meio de nós e nossas ações. Paulo continua no segundo bloco dizendo que não apenas um só corpo, um só espírito e uma só esperança, mas um só Senhor. Por que é necessário esse destaque? Porque muito se fala de salvação, mas pouco se quer do senhorio de Cristo. Nós cantamos da salvação, nós falamos da salvação, nós dizemos que Jesus ama. Mas há um detalhe dentro da pregação apostólica do Novo Testamento, e Paulo é enfático nisto. Jesus não é Salvador se antes ele não se tornar Senhor. E tornar-se Senhor é tornar-se dono, proprietário, absoluto de tudo que somos, de tudo que temos. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala: se com a tua boca confessares Cristo como... E em teu coração creres, serás salvo. A ordem, a lógica neotestamentária é: Cristo é dono de tudo. Mas nós anunciamos um Jesus Salvador. Nós vivemos meramente e simplesmente o evangelho barato, apenas de dizermos: vamos para o céu. Oh, que maravilha, vamos para o céu, vamos para o céu. Mas enquanto o céu não chega, que diferença fazemos para tornar Cristo visível neste mundo? Que céu é este que nós tanto queremos, mas não sabemos sequer viver um pouco disso aqui na terra? Que céu é este que o mundo olha para nós e diz: se ser crente é viver o que vocês vivem? É fazer o que vocês fazem? É dizer o que vocês dizem? Não. Mas é viver um cristianismo, um evangelho de tal forma impactante e transformador, que mostre que de fato Cristo é Senhor. Uma só fé, um só batismo. Havia na época do apóstolo Paulo o procedimento padrão de qualquer soldado que quisesse ingressar nas fileiras do exército romano, ele deveria declarar fidelidade ao imperador. E isto era chamado culturalmente na época também por batismo. Pela lógica, então, nós podemos associar que, dentre tantos outros significados, o batismo é também a profissão pública, a declaração pública de que a partir de agora serei fiel, leal, obediente ao meu imperador, Jesus. Por isso, toda a lógica e toda a unidade no pensamento de Paulo. O Senhor, que é Senhor pela fé que depositamos nele, e que é Senhor pela nossa disponibilidade em obedecê-lo. Interessante como a gente
se preocupa com o que não precisa se preocupar. Tem gente que usa esse versículo para dizer que é um batismo só na vida. Ok, que seja. Mas se esquece do principal. O que Paulo está querendo dizer com um só batismo é fruto da experiência primeira. Eu declaro Cristo como Senhor, eu deposito nele a minha fé, e agora, pelo batismo, eu declaro para o mundo: Jesus é quem manda em mim. E eu só faço o que Ele manda, eu só sou o que Ele é. Eu quero que o mundo veja Cristo por meio de mim. Esse texto, querido, a última coisa que Paulo pensou foi na eclesiologia batista, de dizer que uma vez batizado é o seu batismo para sempre. Paulo não estava nem aí para isso. O que Paulo queria dizer para os crentes em Éfeso era dizer: meus irmãos, ter Cristo como Senhor é declarar a sua fé e a sua obediência, assim como os soldados fazem, assim como os cidadãos americanos juram a bandeira, assim como qualquer outro cidadão de qualquer nação, como por exemplo o Brasil, quiser tornar-se cidadão daquela nação, tem que olhar para a bandeira e dizer: de agora em diante, o meu coração, o meu empenho, minha honra é para obedecer às leis deste país. Paulo estava querendo desafiar os crentes daquela igreja a que, antes de viver a prática da vida cristã, antes de exercerem seus dons, tivesse o caráter transformado. Porque o problema é que nós somos muito facilmente levados a uma vida de ativismo. Calendário cheio, os ministérios bombando, todo mundo com seus dons, fazendo o que dizem que receberam do Senhor para fazer, mas Cristo não é Senhor. Por isso Paulo primeiro trabalha a base. Primeiro Paulo vai dizer: é um só Espírito que move a igreja de Cristo. É um só Senhor que manda em nós. E ele vai finalizar dizendo que é um só Deus. E olha que linda a expressão que o apóstolo Paulo usa, novamente a ideia de que ele é incontido nas palavras. Um só Deus, Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Olha quantas vezes todos aparece aí. E olha como Paulo organiza o seu pensamento de maneira exuberante, de maneira entusiasmada, incontido, mas ele não perde a linha. Ele fala assim: olha só, Deus é dono de tudo. E por Ele ser dono de tudo, não há instância que Ele não possa alcançar. Deus age por meio de todos, ou seja, ninguém pode dizer que está fora da instrumentalidade de Deus. Ele age por meio de todos. Deus é criativo. Por isso a gente fica doido às vezes quando vê: mas Deus está fazendo assim lá em tal lugar. Mas será que Deus está lá? Bom, o que Paulo me diz é que Deus é dono de tudo. E Ele age por meio de todos. E eu diria que, além de todos, todos inclui qualquer um. Absoluto. Você pode até não concordar. Você pode até não gostar. Você pode até não ir com a cara daquele líder ou daquele movimento. Mas acredite, pode ser que Deus esteja usando ele para tirar vidas do inferno. Isso é uma lógica que deixa a gente doido. A gente precisa abrir os olhos para saber que Deus é muito maior do que as nossas concepções. Estava ouvindo o testemunho do Nelson, lá da madrugada. Foi lá e viu um pastor pentecostal fazer o que eu não teria coragem de fazer. Não concordo com boa parte da teologia que ele professa, mas tem que dar uma palmatória. O cara foi lá e fez o que eu não faço. Depois pergunto para o Nelson para ele contar, com os olhos cheios d'água, igual contou para mim. Eu posso não concordar, mas Deus está agindo por meio de todos. E por meio de quem eu nem imagino. Usando um método que para mim é absurdo. Talvez num modelo condenável pela minha teologia. Mas Deus é Senhor de todas as coisas. E pode ser que no céu eu me surpreenda com quem vai estar lá. E eu espero estar. E espero não ter surpresa de não encontrar quem eu achava que deveria estar lá. Porque Deus é Senhor de todas as coisas. Age por meio de todos.
e está em todos. O Deus soberano, absoluto, invariável, nos chama. E quero voltar, finalizando com o destaque que quero dar a este texto. Paulo fala que há um só Espírito e um só chamado. Nós somos chamados. Você sabe qual a missão que a sua igreja abraçou? Você sabe para que a sua igreja existe neste lugar? Por um consenso. Cremos que, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, nós decidimos que a nossa missão é que fomos chamados para transformar vidas. Está escrito aqui. Está escrito no seu boletim. Talvez esteja no seu carro. Mas pode apagar de todos esses lugares. Porque pode ser que um dia a gente não tenha mais nada disso. O púlpito quebre, o templo caia, o carro seja roubado. Mas isso precisa estar escrito no seu coração. Porque assim como o pastor Youssef, não há forca que possa tirar de mim a esperança para a qual eu fui chamado. Vamos sentarmos à mesa do Senhor agora, para celebrar o chamado de Deus para esta igreja. Chamados para transformar vidas, chamados para viver uma esperança de que um dia todos estaremos no céu. Todos os que temos a Cristo como Senhor, todos os que temos a vida movida por um só Espírito, o Espírito de Deus, todos os que somos propriedade do Deus que é Pai de todos nós. Quero convidar o Conselho Diaconal a posicionar.